Olá, seja bem-vindo para mais uma videoaula, a nossa turma de ciências do sexto ano A da Escola Darcy Ribeiro, do ano aqui de 2021. Felicidade, quero cumprimentar a cada um de vocês e dizer que é um prazer estarmos aqui para mais uma videoaula. E essa semana nós estamos aqui com a atividade de 17 a 21 e temos também atividade de 24 a 28. E hoje em Ciências nós estaremos abordando um tema, um assunto onde é uma sequência de parte do que vocês já fizeram. Quando nós falamos em ciências, muitas das vezes, né, o aluno, a sociedade em si, a gente nunca para assim para dar uma analisada e dizer que o resumo de ciência é o resumo da prática da nossa vida, do conviver, do nosso dia a dia. Então, ciências é tudo aquilo que está ao nosso redor, é tudo aquilo que existe, é tudo aquilo que ocupa espaço, são aquelas partes pequenininhas, mas também são aqueles pedaços enormes. A isso nós damos aí diferentes nomes. E vocês no sexto ano estão começando a fazer essa pesquisa, fazer essa análise, estar descobrindo. É isso que nós vamos trabalhar com vocês nessas 2 semanas, nesta quinzena. Quando você fala em organismo, micro-organismo, partícula, células, o que são isso? O que são isso? Quais são as redundâncias dessas palavras? No nosso viver do dia a dia, tudo que existe é formado por partes. Essas partes vão se juntando para formar uma outra parte. Essa outra parte vai se juntando para formar uma outra parte. E essas pequenas partes, essas minúsculas, que ao nosso olho nu a gente não consegue enxergar, a gente precisa de um microscópio. Aí o aluno às vezes pergunta, professor, mas o que é um microscópio? Que eu nunca vi. Tem gente que nunca viu um microscópio, porque a gente sabe que a nossa rede educacional não tem esse tipo de equipamento, não tem seus laboratórios, a gente nunca foi numa feira, então, de repente, a gente não conhece. Mas nós precisamos conhecer como funciona um organismo, um micro-organismo, essa pequena partícula que nós vamos estar falando com vocês aqui nesta quinzena, do dia 17, praticamente até o dia 28 de maio. Nós vamos estar trabalhando com vocês. Mas antes de você começar o seu trabalho, ciências e ser professor não é simplesmente como dizem por aí, né? É só passar tarefa, passar tarefa, passar tarefa. Não, não. Ministrar aula vai mais além do que simplesmente você pegar essa atividade e se vira do seu jeito. Não, não é essa a nossa obrigação, não é esse o nosso objetivo. O que eu preciso? Eu preciso de parceiros, eu preciso de alguém que, como a célula, os micro-organismos, como as pequenas partes, nós precisamos nos juntar. A gente precisa se juntar para que o resultado seja uma coisa boa. Se eu não fizer a minha parte e você não fizer a sua, os seus pais, o organismo, quem administra o município, não fazer a parte, com certeza vai ficar faltando alguma coisa aí pelo meio. E isso não é bom. Então precisamos, cada parte, fazer a sua responsabilidade para que tudo possa dar certo. Mas eu quero falar diretamente com você, porque aqui, nessa primeira parte, onde nós vamos estar falando sobre conhecimento, eu vou abordar aqui com vocês esse título, que é o meu objetivo. Olha aí na sua apostila.
conhecer a formação das células, dos seres vivos, a sua importância para a vida. Quando nós falamos em células, no 7º ano, você vai estudar isso mais aprofundado, né? Que vai ser a sua formação. Então, nesse momento, o professor não vai abordar esse assunto, porque esse assunto para o 6º ano, no momento, não é oportuno. Mas eu vou tentar falar de célula na sua prática. Para a formação, você que mora na zona rural, você que mora aqui na zona urbana, em qualquer lugar, todos vocês já viram isso. Se você nunca viu, aproveite agora, faça o que o professor está dizendo. Pegue um prato bem branquinho, clarinho, não precisa ser só de vidro, mas que seja bem limpo. E se você puder, pegue um ovo. Bata no ovo, de forma que você vai poder abrir o ovo e vai olhar aquele ovo. Se você prestar atenção, aquele ovo tem 3 partes. Aquele ovo tem 3 partes. E se você olhar naquele ovo, você vai se perguntar: o que é esse ovo? Simplesmente um ovo. Mas é simplesmente um ovo? Não é. A gente vai aprofundar o estudo e você vai descobrir que a representação de um ovo praticamente é a demonstração da célula de nossa e dos outros seres vivos, a formação do ser vivo a partir da célula. E o ovo, esse exemplo que eu quis dizer com vocês, é para você poder alinhar como que é a formação a partir da célula, das pequenas partículas. Mas aqui a gente elaborou um texto para vocês muito bem detalhado, que eu não vou poder ler, que o tempo não vai permitir, mas você vai ter a oportunidade de ler parte a parte, descobrir o que são células, o que são organismos, o que são micro-organismos, o que forma as células que formam o corpo humano. São todas iguais ou tem diferença? As partículas. Quando nós estamos doentes, sentimos algum mal, que a gente vai lá em um laboratório, eles pegam a agulha, retiram um pouco de sangue, aí a gente fala: poxa, através desse meu sangue, vai descobrir qual é o problema de saúde eu tenho? Sim. Por quê? Aquele sangue, eles têm os aparelhos, têm os equipamentos que futuramente vocês vão conhecer, vai fazer uma análise de pequenas partículas dos organismos que existem no nosso sangue e cada parte tem um significado e uma função. Se o seu sangue, é só um exemplo para você entender, você precisa de ter 5 globos vermelhos. É um exemplo, viu, gente? Isso é apenas um exemplo. Você precisa ter 5 globos vermelhos. Mas você ficou doente. Você ficou doente e vamos dizer que a malária, ela destrói, quando você está com falcife, ela destrói 3 globos vermelhos. Quando o microscopista vai analisar, ou o médico lá no laboratório, a hora que ele colocou lá, que ele dá uma olhada naquelas pequenas partículas, ele vai analisar e vai dizer o seguinte, assim: olha, o ser humano, para estar com a saúde normal, precisa de ter 5. Esse daqui só está com 2. Significa que esse ser humano está com a malária fulana de tal. Isso só foi um exemplo ilustrativo para você entender tanto a função da célula na nossa formação, quanto os micro-organismos que existem, como eles são utilizados e os equipamentos tecnológicos que hoje a ciência tem para poder se esclarecer de alguma coisa. E esse esclarecimento, você aqui na sua segunda semana do dia 24 a 28, aonde vai estar falando de todo tipo de tecido.
Gostaria que vocês lessem esse texto. Tá aqui, viu, gente? Eu não vou ler para vocês. A gente só está explicando. Eu gostaria que você lesse bastante, porque esse texto vai estar falando com você tudo que é necessário de você entender na idade que você está sobre a formação dos tecidos do nosso corpo. Como é formado, quais são os tecidos, os nomes. Olha, preste muita atenção nos nomes, porque através dos nomes você vai poder fazer a interpretação, ok? Então não tem nem como falar muito, conforme eu falar aqui eu já respondo embaixo. É muito fácil, então a gente só está orientando como que você vai encontrar aqui, ok? Mas voltando ao que nós estávamos falando, você preste muita atenção no texto. Quando estiver falando sobre agrupamentos de célula, leia, releia. E uma coisa, não fique só nessa apostila, não. Leiam revista, leiam matérias na internet, procure livros diferentes. Não fique esperando só pela escola. A escola está oferecendo para você o quê? Olha aqui, ó, esse pedaço de papel e o professor aqui falando. Eu e esse pedaço de papel somos incapazes de prestar para você todo o esclarecimento por uma questão. Nós estamos distantes. Como nós estamos distantes, eu não tenho como levar até você aquela explicação tão rica que vai resolver todos os seus problemas, suas dúvidas. Não. Se eu estivesse pessoalmente, o trabalho é uma forma, mais distante, você sabe que é complicado. Então eu preciso que você leiam aqui para você poder interpretar, que são pouquíssimas perguntas. As perguntas estão, as respostas todas aqui na apostila. Mesmo assim, se você não conseguiu entender, não marque nada antes de ligar e conversar com o professor, ok? Espero que você marque a caneta quando você tiver certeza que está tudo correto. Ciências, gostaria que você trabalhasse muito com experiências. Tudo que você ler aqui, coloque na prática da sua vida, ok? Boa quinzena, sucesso, e nós estamos aqui. Se você precisar, entre em contato, que o endereço está tanto aqui na parte de ciência, quanto na disciplina de matemática, no grupo ou lá no nosso canal Carlos Roberto de Souza no YouTube, que você vai encontrar esse e outros vídeos lá explicando como você desenvolver a sua aula, as suas atividades neste momento de pandemia. Sucesso!